Gente, aí então, para finalizar o meu vídeo, fazendo uma terceira parte, tá? Só para passar a visão final para vocês, então, sobre isto, sobre quais são essas barreiras criadas pelo cristianismo que nos limita a ter novos pensamentos, né? De um Deus único e um Deus que unifica céu, terra, universo das coisas materiais, tá? Isso significa as barreiras criadas durante gerações, desde lá de Abraão, que nos limitou em não aceitar aquilo que vem de novo, dos cientistas, dos arqueólogos, dos biólogos, dos químicos, tá? Nos trouxe essa limitação, esse modelo de cristianismo vindo de uma ficção para a realidade, dizendo que Cristo criou isso. Não, Cristo não criou isso. Cristo criou aquilo que ele ensinou, tá? Que era aquela visão unificada que ele tinha de todas as coisas. Que todos nós somos iguais perante Deus, todos nós somos filhos de Deus, e todos nós sim podemos estar aí reencarnando de vida após vida para estarmos evoluindo em um único Deus, que é esse Deus interior e também esse Deus que nos move celularmente, tá? Materiamente, dentro desse campo magnético da Terra, né? Que ainda não podemos dizer que sabemos tudo, tá? Nós não sabemos tudo ainda sobre esse mundo universal de Deus, tá? E dos anjos, né? Então aqui finalizamos então o vídeo anterior com o fim do templo e do judaísmo antigo, que é o nascimento do novo judaísmo, né, de Israel, que é o rabínico, né? Daí, gente, eu trago para vocês a verdade, tá? Aqui dentro dessa introdução geral da Bíblia católica, eu trago a verdade da Bíblia, tá? Que tá lá no número 7. Muitas vezes a Bíblia é criticada por não concordar com a biologia, com a arqueologia, com as ciências em geral, com as opiniões corriqueiras, nem sempre muito científicas, né? Porque dentro também dessa parte científica há muitos charlatões, né? Gente que diz que já está em quinta dimensão, que não saiu nem de terceira ou nem de primeira. E aí a gente encontra também muitos falsos profetas dentro da ciência também, tá? E dentro de toda essa parte científica e medicinal, né? E que são pessoas que se aproveitam para passar uma falsa mensagem, uma falsa realidade de que a ciência é do jeito que eles acham que é, tá? Mas não. A ciência a gente pode provar com relatos de cientistas que já passaram por aqui, já deram a sua contribuição e que hoje nós usamos essas contribuições. Então, você tem que entender que entre falsos profetas e falsos cientistas também tem os charlatões, que são aqueles que não inventaram nada, simplesmente eles se apossam daquilo que foi invenção dos verdadeiros criadores, dos verdadeiros profetas e passam uma falsa mensagem para você, para confundir a sua mente, para você acreditar que você não é ninguém, você não é nada, você não pode criar nada, você não pode ser aí quem você pensa que é, um filho de Deus único que está aqui para progredir, para evoluir, tá? Emocionalmente, fisicamente e materialmente também, tá? Então aqui, mas apesar de conter coisas interessantes e até cientificamente comprovadas, sua intenção não é ensinar aquelas ciências que outras instâncias têm a incumbência de pesquisar e ensinar. Em vez de denegrir a Bíblia em nome de um conceito estreito, é superada da ciência. Convém admirar o carinho com que ela foi copiada de mão em mão, milhares de vezes, sem alterações significativas. Quando só existem papel e pena, e abri-la com o mesmo carinho com o qual nossos antepassados a conservavam. A Bíblia ensina a verdade útil para a nossa salvação, e isso não tanto pelas palavras que estão aí no papel, mas pelo caminho de vida que ela aponta, caminho de retidão e de dom total, caminho, afinal, de Jesus de Nazaré,
O Concílio do Vaticano II explicou isso maravilhosamente bem no documento Dei Verbum, que encabeça a presente edição da Bíblia, tá? Então, eu queria trazer para vocês essa mensagem também da Bíblia Sagrada, escrita e reescrita pela nossa Igreja Católica, para trazer para você também essa imagem de perfeição que eu sei que a Igreja Católica tenta passar para os seus fiéis, tá? Por quê? Porque a Igreja Católica, eu já expliquei isso para vocês em outros vídeos, eu era católica desde bebê, né? Desde que eu me conheço por gente. E a Igreja Católica ainda é a única que segue o padrão cristão, tá? O padrão tenta, né? Tenta passar as mensagens espirituais de Cristo, tá? Como Maria sendo a mãe de Cristo, sendo uma santa, respeitada pela Igreja Católica, como Cristo sendo o único Salvador e o Messias dos últimos dias, e como Deus sendo o único existente na face da terra e no céu, tá? Então essa é a visão da Igreja Católica e que eu aprovo, tá? Eu aprovo por quê? Porque a Igreja Católica ela não se mete na base da ciência, tá? Cada um no seu quadrado, e é isso que é o certo. Porque a partir do momento que você mistura religião com ciência, a coisa fica meio mecânica, tá? O que você tem que entender é que a ciência faz parte do cristianismo e o cristianismo faz parte da ciência. As duas juntas se unem num único pensamento, tá? E quando você cria barreiras, como já a igreja evangélica tenta criar, não. Nossa Senhora não era mãe de Cristo, ela era só mais uma mulher. Não, Cristo não era filho de Deus, era só mais um belo filósofo, um belo conhecedor dos ensinamentos filosóficos. Então, assim, não. Quando você cria esse tipo de barreira, você também impede que a sua consciência evolua, tá? E aí você cria barreiras dentro do cristianismo e também do judaísmo, que já vem lá de Abraão, limitado, e aí chegou aqui agora, né, nesses rabinos de Israel que continuam com aquela mensagem ainda limitada, tá? Mas que eles também buscam a mesma coisa que nós. Todos nós buscamos a mesma coisa. O Jesus Cristo Salvador, o Jesus Cristo dos últimos dias, o Messias que retornará, e também a triunidade de Nossa Senhora com os anjos do céu, né? Todos buscam essa triunidade do feminino divino, tá? Todos buscam a mesma coisa. A ciência busca a mesma coisa que a religião. A política busca a mesma coisa que a ciência. A humanidade busca a mesma coisa que a ciência e que a religião, tá? Então, tudo isso unificado torna-se apenas uma célula, tá? Uma célula que é o verdadeiro amor divino, o verdadeiro ensinamento de Jesus, tá? Aquele que não discrimina, que não tem preconceitos, que não traz em sua palavra a falsa verdade. Ele traz só legitimidade e retidão, tá? Então é dessa forma que a gente tem que ver o cristianismo e o judaísmo. A gente tem que voltar às raízes, voltar as nossas mentes para aquilo que é o correto, para aquilo que é verdadeiro dentro de todos esses campos e de todas essas instituições, que é a ciência, a biologia, a física, a química, a religião, a política, as nossas famílias dentro das nossas casas, tá? Dentro até das próprios templos de igrejas, tá? Por isso que a gente não pode apedrejar. Ah, vão apedrejar a igreja porque ela nos ensinou errado. Não, não existe errado dentro da evolução humana, tá? Conexão, Deus, universo, anjos, céu, terra, novo céu. Não existe erro. O que existe são progressões nas evoluções. E ela já vem de reencarnação para reencarnação, tá? Você foi alguém no passado e você precisa descobrir quem foi para você continuar o seu trabalho, tá? Então essa é a visão da nova ciência, dessa nova ciência que se conecta com todos os campos magnéticos da Terra e do céu, tá?
Então, para não me alongar nesse vídeo, porque já ficou muita informação para o meu gosto, eu vou deixar para falar para vocês, então, no próximo vídeo, que será na segunda-feira, eu vou trazer para vocês, então, aí uma visão sobre reencarnações, tá? E a gente vai falar sobre isso, então, no próximo vídeo, para a gente poder continuar esse aqui, que é as barreiras do cristianismo, né? E do judaísmo também, querendo ou não, tem barreiras, para a gente tentar chegar nesse campo espiritual da reencarnação, para a gente ampliar, tanto vocês como eu, o nosso código divino, tá? E despertar de vez desse sono profundo que nos trouxe a Matrix dos homens, tá? Que foi o número de homem 666, nos limitou até ali. Essa é a barreira principal do cristianismo. A gente ficou lá no patriarcado 666, que é número de homem. A gente ainda não chegou na perfeição do 777, né, o mundo em si, né, das 4 dimensões, ainda não conseguiu evoluir para essa 5ª dimensão, que é esse número de Deus, que é o número 777, tá, desse portal da perfeição. A perfeição, na minha visão, é a conexão, tá? Enquanto vocês não tiverem a conexão de vocês com esse Deus interior de vocês, descobrindo aí quem vocês foram no passado, quem vocês poderão ser no futuro, tentando lembrar, né, desse seu registro acástico que tem dentro de vocês. Enquanto vocês não despertarem para essa realidade, vocês continuam em 4 dimensões, tá? Mas, claro, já bem avançados, né? Porque até o ano passado a gente podia dizer aí que a humanidade ainda estava totalmente na escuridão, tá? Hoje não. Hoje você tem o seu caminho de luz para escolher e o seu caminho de escuridão. Você decide qual caminho você quer seguir para poder se encontrar interiormente, tá? Então, próximo vídeo, segunda-feira, será sobre reencarnações, tá? Reencarnações, futuro, passado e presente. O que significa isso dentro da minha visão, tá, gente? A minha humilde visão. Por favor, não vejam os espíritas e os evangélicos e os católicos como uma afronta esse vídeo que eu vou fazer. Mas é a minha visão sobre reencarnações, tá? Eu vou passar tudo que eu conheço, tudo que eu tenho dentro de mim, cientificamente e religiosamente sobre reencarnações, tudo que eu acredito, tudo que eu vejo e que eu posso contribuir para o seu conhecimento também, tá? Porque dentro das religiões, o espiritismo é uma religião também, e a gente tem que respeitar porque ele traz para nós a visão da reencarnação. E a visão da reencarnação não está longe da nossa realidade, tá? Pelo contrário, ela está bem dentro da nossa realidade. Se bobear, hoje os espíritas são os que... Tanto é que a gente tem muito médico espírita, né? Eles são os curadores do mundo, tá? Só que eles ainda estão numa bolha que ainda os deixa dentro da Matrix de 4 dimensões, tá? Então, isso tudo eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Essa visão legal sobre reencarnações, tempos passados, tempos presentes e tempos futuros. Beijo e bom final de semana. Amo vocês, Brasil! Hoje é dia 12. Hoje é um dia importante, hein? Hoje é dia 12 de janeiro de 2024. Fica com Deus. Boa jornada!